Amados, os que me conhecem de perto sabem muito bem que eu sou venezuelano, Ricardo Salcedo. Eu sou fruto da obra missionária daqui do Brasil, lá na Venezuela. Eu fui pastoreado pelo querido pastor Enéas Rodrigues, desde que ele chegou até que ele saiu e voltou para o Brasil. E hoje ele está em Tibau. E o nosso querido pastor Nonato, que hoje também está em Uruguai, em Montevideo. Estive com eles perto lá, sou fruto do trabalho missionário. E o mês passado, com o apoio do Demadem, nós fomos lá à Venezuela, eu com minha esposa e nosso filho. Passamos um mês apoiando o trabalho missionário e ficamos em Maracaibo, que é onde tem uma das obras, a Assembleia de Deus em Mossoró. Está em Barquisimeto, onde está o filho do pastor Lira, juntamente com o pastor Louis, vários pastores locais em várias congregações. Em Valência tem outro trabalho, onde tem 2 congregações. E em Maracaibo, que é a minha cidade, onde eu nasci, onde eu fui lá, acompanhei de perto os pastores que foram missionários daqui. E lá em Maracaibo, durante esse tempo, antes de começar a pregar, eu queria falar um pouco disso. Pediram até oração pela Venezuela, né? Por causa do que aconteceu agora domingo, teve as eleições. Aí todo mundo viu o reboliço que está na internet, de tanta coisa que estão postando. Não é apenas no Brasil, é em todo o mundo. Muita gente que está sofrendo, muita gente que está morrendo em manifestações na rua contra o governo e tanta coisa, irmãos. O que a igreja pode fazer é orar. Nossa confiança está em Deus, que Ele não apenas tem muito poder, Ele é tudo poderoso. Quando eu fui ano passado em setembro lá, o pessoal já estava se preparando para esse momento de que esse ano iam acontecer as eleições. Durante esse tempo que nós passamos, eu tinha 7 anos que eu não ia para a Venezuela, irmãos. Tinha 7 anos que eu não ia para lá. Foi a primeira experiência cultural da minha esposa Thalita, que ela nunca tinha ido para lá. E quando a gente foi lá, eu vi uma Venezuela muito bem deteriorada, em crise, do jeito que você está vendo agora. O povo se levanta em manifestação por causa da situação crítica como está, porque eles não querem mais. Eu vi tudo esse deterioro, essa dificuldade, essa crise social, política e econômica em que está vivendo o país. Eu fui até a igreja do nosso querido pastor Baltazar, que é o missionário nativo que Mossoró a coopera, está tomando conta do trabalho lá em Maracaibo. O querido pastor Baltazar, que ele é nativo de Barquisimeto e está em Maracaibo. E no meio de toda aquela crise, irmãos, eu vi uma igreja que estava orando muito. Teve algo que me impactou muito. Eu fiquei muito impressionado, e pelas igrejas onde estou passando, estou falando isso, irmãos. Eu cheguei lá num culto de manhã, era domingo de manhã, um culto de celebração. Eles fazem um culto diferente de nós aqui no Brasil. E quando eu cheguei na igreja, todo mundo estava ajoelhado, e eu pensei que era culto de oração. E eu perguntei para o porteiro da igreja se era culto de oração. E ele disse para mim: não, assim não é culto de oração. Aqui a igreja se ajoelha mesmo sem ser culto de oração. Todo mundo tem que chegar e se ajoelhar e passar pelo menos meia hora orando. A igreja na Venezuela. E eu me sentei, me ajoelhei ao lado de pessoas que estavam clamando, dizendo: Deus, manda comida para minha casa. Deus, faz alguma coisa pelo meu país. Eu estava sentado ouvindo de perto o clamor das pessoas, levantando a voz bem alta, clamando a Deus. Então, apesar de toda aquela crise, a igreja estava buscando mais a Deus, se aproximando mais ao Senhor. E uma coisa que eu percebi bem de perto, nas igrejas que eu visitei, pelos lugares que eu vi, os pastores nativos que eu participei com eles, estive com eles de perto. Irmãos, apesar de toda essa crise que está acontecendo lá, apesar da dificuldade, apesar da tempestade, apesar daquele caos que vive hoje Venezuela, a igreja na Venezuela ainda está viva, irmãos. Não morreu, nem crise, nem dificuldade, nada que o inimigo tente fazer, tentou matar lá. Eu vi uma igreja viva orando sem provisão. Eu vi uma igreja viva clamando, adorando a Deus mesmo sem ter a geladeira nada em casa. Eu vi uma igreja glorificando, cultuando a Deus, levantando a mão com tanta energia, no meio de uma crise que ninguém pensa que ele está em prova, irmãos. E eu vi de perto como eles adoram a Deus, apesar de tudo aquilo, com palmas, a cultura deles, eles adoram o Senhor. E no meio de tudo aquilo, eles não permitem que nada disso abale a fé deles, irmãos. Então a notícia que eu quero falar para a igreja, em nome do meu país: a igreja na Venezuela ainda está viva. E não apenas na Venezuela, tem tanto lugar do mundo onde a igreja é perseguida. Tem tanto lugar do mundo onde missionários estão sendo mortos, sequestrados. Tem tantos lugares no mundo onde não permitem que o evangelho seja pregado. Mas apesar de tudo aquilo, das investidas do inimigo contra a igreja ainda está viva na terra. E o evangelho continua sendo pregado no meio de toda essa crise, meus irmãos. Isso para dar glória a Deus e ver nossos irmãos que pregam e compartilham o evangelho.